Então, para você que é novo por aqui, eu sou a Thaís Jimenez, eu sou psicóloga, especialista em inteligência corporal e neurociência, e vocês estão aqui no canal Linguagens que Conectam. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu faço uma live com muito conteúdo aqui prático e ferramentas tanto de autoconhecimento quanto de autodesenvolvimento para vocês. Então, sejam bem-vindos, vocês que são novos, já se inscrevem aqui no canal, ativam as notificações para vocês poderem acompanhar todo esse conteúdo gratuito. Quando a gente tenta aconselhar, julgar, educar as outras pessoas, então, assim, você precisa fazer um curso de comunicação, você precisa ajustar tal, você tem que fazer tal coisa. Quando a gente tenta aconselhar, educar, a gente não está sendo empático com a outra pessoa. Porque não necessariamente aquilo que eu acho que ela tem que fazer é o que vai deixar ela mais confortável ou é o que vai conseguir fazer com que ela transponha essas armaduras, essas dores emocionais para entregar o resultado que você espera, que você precisa que ela entregue, ou que as pessoas precisam que ela entregue. Então, quando a gente consegue olhar assim, qual é a necessidade que não está sendo atendida aqui, que eu gostaria que essa pessoa atendesse? E aí eu deixo a forma para ela atender essa necessidade de um jeito que para ela seja mais confortável, do jeito que ela pense ali, e não que eu precise ficar de professor ali. A gente começa a estimular uma proatividade, uma autoliderança nas outras pessoas também, independente de cargo, isso, tá? E quando a pessoa escolhe por ela própria, decide por ela própria o que ela gostaria de fazer, ela faz com muito mais gosto, com muito mais prazer, muito mais do que alguém tá lá falando para ela o que ela tem que fazer. E aí, quanto mais eu trago isso num ponto de vista mais essencial, mais eu consigo ajudar cada um na sua individualidade, na sua autenticidade, na sua forma. Menos a minha comunicação se torna massiva para todo mundo e acaba não conectando com ninguém. Então, quando a gente vai para a essência, e aí nesse caso aqui a gente está falando das necessidades não atendidas, eu preciso falar uma linguagem que conecte com todos vocês. É diferente quando a gente só está com uma pessoa, que a gente consegue adequar melhor ali, porque eu estou falando só com ela. Quando a gente está falando com todo mundo, a gente precisa ir lá mais na essência, né? E a essência tem mais a ver com ensinar a pescar do que entregar o peixe lá. Ao invés de aconselhar, ao invés de educar, pressupor na nossa bela arrogância de ser professor e dizer para os outros o que eles têm que fazer, da nossa ignorância de achar que a gente sabe tudo e o que a gente tem que fazer para o outro, e principalmente para quem é líder aí, que acha que líder é dizer para os outros o que eles têm que fazer e não ajudar a eles colocarem para fora, colocar o potencial, inclusive da proatividade, da autogestão nesse processo. Quando a gente sai desse pedestal, a gente consegue colocar o melhor das pessoas para fora. Quando isso acontece, gente, o ambiente de trabalho é muito mais saudável para todo mundo, inclusive para você. A performance e os resultados também. Não é só uma questão de leveza e de alegria, também é uma questão de resultado, tá? Porque essas relações, elas desgastam muito, tá? Então, ao invés de aconselhar, de educar, a gente pode perguntar para a pessoa como é que ela experimenta isso que eu estou falando, esses comportamentos que eu estou descrevendo. Como é que chega isso para ela? Pergunta se ela gostaria de saber como eu faria as mudanças, como eu faria isso. Para ela ter uma ideia, para ela se inspirar, não necessariamente para ela fazer exatamente o que eu faria,
Mas, às vezes, quando a gente deixa também para outra pessoa, a gente põe a necessidade. Às vezes, ela tem as informações, ela não tem o recurso, ela não tem ainda uma forma de conseguir suprir aquela necessidade. E aí entram os conhecimentos. Então, quando vocês estão aqui pegando essas ferramentas, vocês vieram para observar, para ouvir algo que eu estou compartilhando. E a partir disso vocês ouvem, transformam isso com a história de vocês, com a vivência de vocês, com as formações, com o dia a dia de cada um que é diferente. E isso já vira uma outra coisa, tá? Então aqui é a mesma coisa. Então quando eu pergunto, eu começo a ter uma conversa de adulto para adulto. Eu paro de olhar outra pessoa como uma criança que precisa da minha tutoria, que eu seja tutora dela o tempo todo. E aí a gente dá um ambiente, a gente dá a possibilidade de desenvolvimento de uma inteligência emocional a partir daí, a partir dessa comunicação. E todo mundo ganha, porque é uma relação recíproca.